Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Estamos eu aqui e Diego aqui do meu lado em Isso mais aí. um devocional. Louvado seja Deus, meus irmãos. Glória a Deus por tudo que temos vivido, tudo que temos experimentado. E essa semana tem sido uma semana muito especial, né, Mike? Tem sido uma semana muito poderosa. Deus tem falado muito ao nosso coração a respeito de quem Ele é, né? Nós pegamos, né? Agora toda semana os nossos devocionais nós caminhamos em uma direção, né, em um tema. E o tema dessa semana é o mesmo tema do domingo. A gente pegou ali aquilo que o nosso pastor falou e pegamos carona no tema dele ali, quem é o seu Deus, e estamos falando sobre isso. Então, desde segunda-feira, né, desde o início da semana, você pode ver que os nossos devocionais foram esses. Falando sobre homens, mulheres, histórias, salmos da Bíblia, em que pessoas falam de como elas conheceram a Deus, né? Pessoas que conheceram a Deus em determinadas circunstâncias, experiências da sua vida, e nós temos sentido que a semana tem sido muito especial, né, Mike? Deus, ele não só se revelou a essas pessoas, mas Deus, ele tem se revelado a nós, e ele se deseja se revelar ainda mais, né? Exatamente, o legal, outra coisa muito legal nessa história é o conhecer a Deus. Como você falou e como a gente tem falado nessa semana, pessoas que em períodos diferentes, em situações diferentes, algumas situações extremas, outras nem tanto, mas o que importa é que elas chegaram a conhecer a Deus. E isso é o mais legal, que ele se revelou a elas, está se revelando a nós, está se revelando a você também, e amanhã ele vai se revelar de novo, depois de amanhã de novo, e assim nós vamos até o dia em que vai ser aquela revelação que não tem nem como colocar em É, palavras, que vai estar lá aquele que é mais que sol, mais que qualquer estrela, o cara sim. brilha constantemente de tanta beleza que tem nele. Eu gosto sabia, eu gosto às vezes de parar só para pensar assim e falar, um dia eu vou olhar para Deus e vou ficar com aquela cara de bobo pensando, por que que eu tinha dúvidas em algumas coisas mesmo? É, Aonde que tá vocês? Perguntas. Tipo, vou parafrasear aquele texto, aonde está, ó morte, a sua vitória? Eu vou virar, sim. aonde Onde estão está, as ó perguntas, dúvidas? né? Aonde tá vocês? Perguntas. Aqui está a resposta, porque ele é a resposta para tudo, né? Conhecer ele é o que assegura a vida, porque É, ele é a vida, né? Se eu conheço ele, então ele sim. assegura a Eu achei vida. legal que você falou, porque eu estava lendo aqui ontem Salmo 119. Só deixa eu ler qual que é a parte aqui que estava lendo. E daí ele, cara, Salmo 119, cara, eu não consigo ler sem chorar o salmo inteiro, porque além de ser gigantesco, né, o maior salmo da Bíblia, Vai ele é um morrer salmo chorando. muito poderoso, cara. Ele é um salmo que ele é muito incrível. E daí ele fala no Salmo 119 sobre aqui, ó. No Salmo 119, verso 96, ele fala: Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o seu mandamento, as suas palavras, aquilo que o Senhor diz, não tem limites, é ilimitado. Né? Eu acho legal porque falando desse tema, falando disso, como o Marco falou, ele se revelou ontem, ele está se revelando hoje, amanhã ele estará disponível para se revelar também, e isso dia após dia. Não existe limitação para o nosso Deus. Né? Eu acho legal ali quando ele fala, eu percebo que toda perfeição visível, terrena, ela tem limitação. Agora, a palavra do nosso Deus, quando ele fala, quando ele se revela, a sua palavra, quem ele é, não tem limitação. É algo que excede qualquer limite, né? Então, eu acredito que esse é um privilégio nosso. Nós, como filhos de Deus, nós, como cristãos, como pessoas que têm vivido na presença de Deus, né? Não viver debaixo de uma revelação diária de quem Ele é, da sua palavra, daquilo que Ele tem falado, é um desperdício, né, de vida com Deus. Então, meus irmãos, Ele está disponível a nós todos os dias, o dia inteiro. Né? Talvez você está aí escutando de noite, talvez o seu dia não foi como você quis,
seus horários não foi como você queria ter planejado, talvez agora, depois de ouvir esse devocional, agora de noite e madrugada, é o único tempo que você tem. É nesse momento que esse Deus ilimitado em revelação de quem Ele é está disponível para você agora, nesse momento, né? Em todo momento Ele está disponível, não é mesmo, Mike? Eu sou até meio exagerado no pensar em Deus se revelar, porque para mim Ele é fominha no se revelar. Eu acho, na minha pequena opinião, que é mais fácil eu não receber a revelação de Deus por estar totalmente desconectado ou por estar totalmente perdido no que eu estou vivendo ou aqui na Terra, tipo, fora de órbita de Deus, porque para mim, Ele se revela em tudo. A Bíblia vai falar que os céus proclamam a sua glória. Quando Deus revela a sua glória, Ele está revelando parte dele. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Exatamente. Aqui, a terra, o firmamento. É bem isso, tudo mostra ele. Se eu sento para assistir um filme, ó, né, não querendo fazer aquela viagem de tipo o super espiritual, não é isso. Mas, cara, até quando eu quero só assistir um filme, eu tô lá, parece uma cena, Deus se revela lá no meio, eu falo, cara, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Esses dias, Diego, eu estava vendo uma live, cara, uma live sobre educação financeira e educação de investimento. O cara falou sobre provérbios, sobre o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas ele falou de um jeito diferente, totalmente técnico, para analisar no sentido de você investir. Mas quando ele falou naquele sentido técnico, eu parei assim e falei... Até eu lembro que eu comentei assim, falei, ué, ó Deus aqui no meio, falando de novo. Era para analisar de uma maneira técnica, mas o jeito que ele colocou, o contexto, pareceu tão crente que eu falei, cara, eu nunca tinha prestado atenção no jeito de analisar os princípios, de ter o temor a Deus dessa maneira. Então, aonde você estiver, Deus já se revelou. Ele tem uma revelação progressiva, mas você sempre, é impossível, na minha opinião, você não ter uma revelação de Deus todos os dias, a não ser que você não queira, a não ser que você se auto-segue para isso. Sim. Eu já contei aqui a experiência que eu tive de com Deus no pôr do sol, dele me tirar de casa e me levar até lá. Então, pode ser um pouco viajado? Pode. Mas eu prefiro acreditar desse jeito, de você estar andando na rua, você olhar alguma coisa e você falar, opa, foi para mim isso. Porque você vive mais seguro, você vive mais se deleitando no seu pai que está todo... Né? Isso, o seu pai que está todo tempo pegando pedacinhos do seu dia só para falar, tô aqui com você. E eu acho que isso é muito poderoso. Eu posso dar um exemplo. Ontem foi um dia assim que eu planejei o meu dia de um jeito e o dia foi de outro, cara, porque eu perdi o horário, acordei mais tarde do que eu tinha planejado, porque eu fui dormir mais tarde do que normalmente eu durmo. E, cara, eu lembro assim que eu tava em determinado momento do dia, assim, cara, sabe quando você tá decepcionado com você mesmo, que você tá bravo com você mesmo, assim, e eu tava conversando com Deus e tal, e vendo que, cara, eu tava perdendo ali, desperdiçando o momento de me deleitar naquele momento com o Senhor, entendeu? Eu preciso, sim, eu tenho me organizado e tal, mas tipo, foi um dia ali que, infelizmente, eu dormi mais tarde, então me perdi um pouco no horário ali e tal, então algumas outras coisas não aconteceram da maneira que eu planejei, porém, o Deus que se revela em tudo e a todo momento estava ali comigo, né? Talvez existiam revelações que eu poderia perder se eu não parasse para ouvir ali, falando, cara, eu continuo aqui, né? Você está aqui agora? Então, agora, vamos, eu quero me revelar. Então, eu acho isso muito poderoso mesmo. Tem até um pastor, né, que nós amamos ele, somos fãs, assim, né, de coração, que é o pastor Judá, né, Judá Bertelli, e ele tem aquela frase, né, tudo fala. Né, tudo fala. Volte e meia ele posta lá no Instagram, né, ele nos bosques lá, ele filmando os pássaros, as placas dos carros, tudo fala, né, e ele se permite ser ministrado, ele se permite ser... com que Deus se revele a ele de todas as maneiras e em todas as coisas, né? E daí nós podemos achar que é muito viajado isso, ou nós podemos achar que isso é uma oportunidade de ter mais revelação do Senhor e de se permitir o coração que recebe revelação a todo instante. Então eu prefiro crer nessa segunda opção, eu prefiro crer dessa maneira. Eu prefiro chegar no céu e talvez ouvir que não era Deus se revelando, mas mesmo assim eu olhei com os olhos
de que alguém que tem fome busca por revelação. É como Provérbios fala, né? A alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta não. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Né? Então, para nós que somos famintos, se nós permitirmos ter um coração e uma vida faminta, então, não importa se nós estamos no lugar mais amargo, nós encontraremos doçura, nós encontraremos revelação de Deus ali. Porque o que forma a gente não é o ambiente em que a gente está, mas é o Deus em que a gente serve, é o Deus que vive em nós. E ele não é transformado pelo ambiente, mas ele transforma todo o ambiente em que ele entra. Então, se nós entramos em um ambiente amargo, não interessa o ambiente amargo. O nosso Deus é um Deus de doçura, é um Deus de revelação, e aquele ambiente que é amargo agora vai poder ser transformado, porque nós estamos ali com o Deus da revelação, com o Deus que se revela, né? Exatamente. Isso é muito poderoso, né, Eu cara? acho isso muito poderoso e para mim é uma definição de simplicidade em perceber a presença de Deus. Pode dizer que é viajado, pode dizer que é meio filosófico, mas para mim é entender de uma maneira tão simples que é algo tão mais simples do que você perceber Deus no pôr do sol. Tá ali, cara. Você não precisou parar para pensar em nada, você não precisou falar assim, vou pegar um livro agora para conhecer sobre Deus. Você não precisou parar e falar assim, vou ouvir o pastor tal para me conhecer de Deus. Não, você simplesmente pegou a sua cadeira, sentou e olhou para algo que ele fez com as mãos dele e você conheceu uma parte dele. Quer algo mais simples que isso? Você passou em determinado local, você viu uma placa e falou, cara, esse número, Deus fala comigo há anos. A pessoa outra do lado pode falar, nossa, que viajado que você é. Mas eu prefiro olhar pelo lado e falar assim, não, para mim é tão simples perceber onde Deus está que eu acabo exagerando, porque eu acho que às vezes Deus olha lá de cima e vamos dizer assim, dá um exemplo bem simples. Nossa, olha essa cadeira, que diferente ela. Deus falou comigo em tal maneira. Deus olha lá de cima e fala, que viajado esse piá. Eu nem falei nada, mas eu acredito que o coração dele se alegre e fala assim, mas, eu não falei nada, mas agora eu vou falar. Porque esse piá está procurando maneiras de me encontrar nas coisas. Ele está procurando maneiras de saber como o meu coração está, de perceber detalhes do que eu estou fazendo, de qual é a minha vontade, de qual é o meu desejo. Por isso que nós admiramos muito o Judá Bertelli, né, Diego? Porque o cara mora, toda casa que ele muda, ele vai para perto de um bosque. Por quê? Porque lá no bosque ele diz que ele pode estar livre, estar sem ninguém, e falar para ele, isso daqui é viajar demais, isso daqui é estranho, isso daqui você não pode fazer. Feio, né? Isso, para que tá feio. E nós já fomos num culto que ele pregou, e é uma loucura total, que quem não conhece o pra estilo dele... Pra ele tá no bosque, eu acho, né? Exatamente. Eu acho que ele tá no bosque ali, quando ele vai pregar. Exatamente. Tanto que quem não conhece, né, Diego, se leva até um choque e pensa assim, diferente. Esse cara é estranho. Mas quando você prova da atmosfera aonde Deus está ali, junto com aquele cara, é diferente. Sim. Nós sabemos, a gente provou daquela atmosfera e prova no quarto secreto também, mas essa simplicidade, sabe, que eu acho que Deus leva muito em consideração. Sim, e uma coisa que eu vejo assim, Mike, que a maturidade, muitas vezes, ela nos rouba o coração como de criança. Né? Eu acho legal que quando as crianças vêm, os discípulos tentam impedir com que as crianças venham. Né? E daí Jesus fala, deixa elas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Né? E daí Jesus fala, vocês precisam ter o coração como de uma criança. E uma coisa que me admira nesses grandes homens de Deus que nós admiramos, que nós olhamos e falamos, homens que andam com Deus, homens que têm ouvido a Deus, têm conhecido ao Senhor, são homens poderosos em Deus. Nós os enxergamos como reis e sacerdotes do Senhor na terra, sim. Porém, todos eles têm aquele coração como de uma criança. Coração da criança como para um pai. Eu amo o Salmo 121. Se eu não me engano, é Salmo 121. Se não for, meu irmão, não é. Mas eu acho que é. Salmo 131, eu acho. Eu acho que é 131. Salmo 131, eu acredito. Que o salmista está falando assim. Ele diz assim para o Senhor, Senhor, eu não vou voltar o meu olhar para coisas grandiosas demais para mim. Ele fala bem assim, de certo eu fiz o meu coração assim como de uma criança que está no colo da sua mãe para se amamentar.
E daí eu fiquei achando incrível, porque Davi foi aquele homem poderoso, Davi foi aquele homem incrível, venceu muitas guerras, um dos maiores homens de Deus da Bíblia até hoje, né? O povo chega perto do túmulo de Davi, achando que perto do túmulo está mais perto de Deus. Com grande referência de alguém que conheceu a Deus foi Davi. Mas eu acho legal porque Davi, esse homem de grandes coisas, esse homem de grandes feitos, de grandes porções de Deus, o único na Bíblia conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele fala: Deus, quer saber mesmo? O que eu quero é ter o coração como daquela criança, no colo da sua mãe, ali, envolto nos seus braços para se amamentar. Assim eu quero ser para com o Senhor. Esse coração como de uma criança. Eu acho legal porque o coração da criança é esse coração simples, né? Esse coração puro, esse coração sem malícia e esse coração que consegue ver coisas que às vezes a gente não vê. Então eu creio assim, irmãos, creio realmente que Deus ele está nos levando a um lugar de maturidade, né? Que é preciso nós entrarmos. Então eu realmente creio que esse processo que estamos vivendo é para um lugar de maturação, é para crescer no Senhor, para entender o que Ele quer de nós. Porém, nós não podemos permitir com que o crescimento, a maturidade, o virar e nos tornarmos grandes pessoas, adultos, né, grandes nas funções, nas profissões, nos ministérios, com que esse crescimento nos roube daquele coração, né? Do coração puro, do coração da criança, né? Eu acho que nós precisamos ter essa mente de reis, de sacerdotes, essa mente de filhos, de herdeiros, mas o coração precisa ser o coração daquela criança, né? Exatamente. Eu sinto isso. Assim. Eu também sinto isso. É porque é uma linha muito tênue, né, Diego, entre às vezes a gente acreditar que a maturidade nos traz independência, quando a maturidade no reino, ela traz responsabilidade, e uma dependência. Tipo, eu sou responsável, tomo decisões hoje que eu não tomaria lá no início, que eu precisaria de um monte de coisa para eu chegar a alguma conclusão. Hoje é mais fácil, hoje nós tomamos decisões, é mais fácil a gente perceber coisas que Deus está mostrando em determinadas situações. Mas ainda a maturidade aponta para um coração que depende, tipo, eu faço certa coisa porque eu sei que Deus está aprovando, mas ainda assim o meu coração está dependendo de que só vai acontecer por causa que é Ele que está junto. Não está acontecendo porque simplesmente eu estou executando um princípio ou simplesmente estou executando uma tarefa que me foi ordenada. Não, está acontecendo simplesmente porque eu estou com o meu Pai. Esse que é o coração, tipo, eu estou indo, estou fazendo coisas de quem tem responsabilidade. Mas as coisas só dão certo porque é o coração do meu pai. É aquele negócio, tipo, eu sou filho, tipo, cresci, tive o pensamento ampliado, conheço coisas dele, hoje sei gerenciar o que ele me dá. Mas eu saber gerenciar não diz que a minha mão está mexendo nessas coisas ausente da mão dele estar junto comigo. Então, é uma linha bem pequena que às vezes, eu sei, como eu sei quantas vezes eu fui muito pro lado de tipo, conheci tal coisa, agora sei fazer. E quantas vezes fui tanto pro outro lado de tipo, aqui, não vou fazer nada porque eu sou hiperdependente, quando na verdade a maturidade vai nos ajudar a equilibrar. Acho legal isso que você falou, porque nós precisamos ter esse senso de responsabilidade como cristãos no reino de Deus, mas o coração, né? Esse coração entregue ao Pai. Nós estamos falando aqui, como nós falamos sobre o coração de uma criança, não falamos sobre um coração imaturo. Nós falamos sobre um coração maduro no Senhor, mas inocente, entregue, sem reservas, porque é aquele coração que ainda que quando erra, só consegue correr para o pai e para a mãe. Quando a criança erra, ela não corre para outra pessoa a não ser os pais, né? Quando a criança ela precisa, ela tá com medo, ela se sente num lugar de dificuldade, é o pai e a mãe que ela recorre. É o pai, é a mãe, por quê? Porque é o lugar da segurança, né? Eu creio que é esse coração, né? Esse coração que nós precisamos ter. Eu acho muito legal porque algo que eu vejo muito nas crianças é a paixão. Eles são apaixonados pelos seus pais e pelas suas mães. Né? Eu não sei vocês, mas eu lembro que eu sempre gostei de usar a roupa do meu pai.
né? Eu queria colocar tênis do meu pai, queria colocar a roupa do meu pai, né? Minhas primas, eu lembro até hoje, via minhas primas, a gente chegava na casa da minha avó, minha prima tava com um vestido gigante, se arrastando, sujando o vestido da minha avó, tomava mais surra às vezes, aquele sapatão assim gigante com salto, que não conseguia nem andar, né? Porque era criança, as meninas não conseguiam nem andar, então se quebrava tudo. Mas tipo assim, essa paixão, esses olhos fascinados nos pais que eles têm, né? Que as crianças têm, que nós, quando somos crianças, temos. Então, eu sinto que esses são dias para nós revermos o nosso coração, para que essa paixão pelo pai não se perca, né? Porque quando nós temos esse coração de criança que é apaixonado, que é fascinado ali pelo pai, independente do que aconteça, nós vamos entender que o pai está conosco, nós vamos conseguir ver o pai nessas coisas, vamos conseguir discernir o que o pai está falando, e isso eu acho muito legal, né? Por isso que quando esses homens falam, tudo fala, é porque realmente tudo fala, porque eles estão apaixonados pelo pai, e quando a gente está apaixonado, a gente vê tudo de uma maneira diferente. Eu digo por mim, estou namorando, né? Agora estou apaixonado por Daniele, tudo que eu vejo é Daniele, tudo que eu penso é Daniele para cá, Daniele para lá. Aposta sobre a Daniele. É só Daniele. Daniele e Jesus, né, irmão? Primeiro é Jesus, primeiro é Deus. Mas eu tô apaixonado, né? Daniele pra cá, Daniele pra lá. Entendeu? Essa coisa da paixão, né? E eu acho muito legal, porque eu não consigo fazer nada hoje sem pensar em Deus, sem pensar naquilo que Deus quer, naquilo que Deus tem pra mim. E eu pretendo e quero continuar a conservar o coração assim até o resto da minha vida. E tipo assim, agora que a gente fez um mês de namoro, eu vejo assim que essa paixão por Daniele também, ela cresce cada vez mais, é um negócio tão bom, tão legal, que tudo eu penso nela, como que eu posso ajudar, como que eu posso ser melhor para ela, como que eu posso servir ela, isso é incrível. Então eu vejo que realmente quando nós mantemos o nosso coração apaixonado, nós conseguimos manter os nossos olhos fixos, né? Independente do lugar onde estamos, nós vamos conseguir ver diversas coisas que vão apontar para um lugar de revelação, porque nós temos esse Deus ilimitado, né? Exatamente. E porque a paixão, ela persegue o objeto do amor dela. Tipo, a principal característica da paixão é a sua intensidade, é a sua loucura em fazer de tudo para se aproximar, fazer de tudo para encontrar aquilo. É o que Cânticos vai falar, né? Tipo, ela fala, aonde está o meu amado? Me ajude a procurar ele pela cidade. E ela fala com tanta intensidade que as mulheres da cidade viram para ela e falam assim: aonde está o seu amado? Que nós iremos procurar com você. Porque quando você olha para alguém apaixonado por alguma causa, vamos colocar no sentido de causa, você ouve aquela pessoa falando, dá até vontade de você saber mais sobre o assunto, porque você fala: nossa, deve ser tão legal isso daí que ela faz, o que ela vive, porque ela fala com tanta paixão que você fala: deve ter algo de especial. Quando nós encontramos com Deus dessa maneira, as coisas são diferentes. É como se caísse uma lente nos nossos olhos e para onde a gente vai, você vai olhar e você vai falar: tá diferente esse negócio. Eu sei, eu sou meio egocêntrico nessa parte, confesso. Eu sou daquele tipo assim de tudo que Deus fez aí é para mim, entendeu? Sim. Eu sou daquele, desde o dia que eu tive uma experiência muito legal com Deus, que eu tive a experiência de parar no jardim e tal. Uhum. Não vou contar agora porque é algo longo e bem difícil de explicar, que só eu entendo, mas depois daquele dia, sabe, Diego, eu lembro que eu saía pra rua assim, eu olhava assim e falava: opa, isso daqui, Deus está revelando o amor dele para mim. Era muito viajado, mas só que era doce, saboroso, porque aonde eu ia, eu tinha certeza que Deus estava comigo. Tudo que eu ia fazer, Deus estava lá. Há umas 2 semanas que em 10 olhadas que eu dou para o celular, 8 são de horas iguais. 19, 19, 20, 20. Ontem aconteceu sequência: 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23. Tem alguém apaixonado E por você. Não tem. Não, é que tipo assim, eu lembro que falavam isso, né? Mas é bem por isso que eu falei. Falando do amor de Deus por você, né? Não. Ao vivo, irmãos, acontece. Meus irmãos, esse devocional nem foi combinado, esse devocional. Não foi nada combinado. A gente combinado. sentou aqui para falar sobre outra coisa, né? Isso. O texto era outro. Nós precisamos falar outra coisa aqui, mas Deus é bom, não há limites no Senhor nem no seu espírito. Então,
O Espírito Santo que tá conduzindo isso aqui. E Tá nós sendo estamos gostando, demais. né? Tá bom, tá gostoso. Sim. E eu falei que não tem no sentido de lembrar da brincadeira mesmo. É, que era uma brincadeira que tinha, né? Quando a gente estava no colégio. Mas aí, cara, eu tenho constantemente ouvindo Deus falando assim: eu estou te alinhando comigo de um jeito novo. Aí eu olho para o relógio, tipo assim, vocês podem pensar que é viajado, não sei o quê, mas para mim cara, para mim é Deus. Porque eu olho para a probabilidade, vamos deixar um pouco matemático, não tem isso. Como que eu vou enxergar essas coisas? Aí eu abro certos sites, vou ver, algumas coisas tá lá, os números iguais. Aí, cara, cada passo que eu dou, Deus falando assim: Mike, estou te trazendo para esse lugar aqui, estou te levando para esse lugar aqui, estou te encaixando nisso daqui. Aí como que você não vai parar e falar assim: pô, cara, Deus é tagarela, gosta de falar em todo canto. O que eu vou fazer? Parece que ele... Claro, eu posso estar um pouco duro, né, para Deus ter que usar todas essas figuras de linguagem para Para conseguir se comunicar com o irmão. se comunicar comigo. Mas eu gosto, Sim, cara. não, Eu gosto gostoso. muito. Aonde eu vou, Deus Sim. deixa marcas dele. Irmãos, isso é muito poderoso, né? Eu sinto que esses são dias eu estava conversando com os meninos na cela essa semana e eu falei assim para eles que nós precisamos ter olhos simples, né? Eu sinto que Deus ele tá trazendo simplicidade aos nossos olhos, porque quando fala sobre os olhos da pomba, fala sobre esse olhar simples, né? E a pomba é aquela, ela não consegue olhar para dois objetos ao mesmo tempo, olha para cá, olha para cá. É um olhar simples, mas é um olhar focado, um olhar de devoção, né? Que persegue o objetivo da sua paixão mesmo. Então, meus irmãos, só lembrando disso, tenho visto que toda perfeição tem seu limite, diz o salmista. Salmo 119, 96. Mas o seu mandamento, a sua palavra, aquilo que o Senhor diz, a revelação dele, quem ele é ilimitado. Meus irmãos, ele é ilimitado. Lembre-se que a Bíblia diz sobre não abafarmos o Espírito. Se a Bíblia fala para não abafarmos o Espírito, é porque também não podemos limitar o Senhor. Não limite a revelação que ele quer derramar sobre você de quem ele é. Não limite, meus irmãos. Eu sinto que realmente Deus está fazendo isso aqui porque talvez muitas vezes nós estamos limitando a revelação dele para nós, aquilo que ele está falando para nós, estamos abafando sua voz. E eu acredito que essa é uma manhã que muita coisa vai ser quebrada. Paredes, né, vão ser quebradas, porque o nosso devocional era totalmente outro, né, Mike? Nós sentamos aqui com uma palavra, com uma direção, com algo a compartilhar, e Deus mudou. Pode ver que a gente nem orou no começo, irmãos, pedimos perdão, mas é porque Deus conduziu dessa maneira. Então nós sentimos que essa é a palavra da nossa manhã. Nós temos um Deus ilimitado. Sua revelação, o conhecimento do Senhor é ilimitado. E está no tempo de nós mergulharmos nesse mar de revelação de quem Ele é sem limites. Amém, meus irmãos? Queria pedir para o Mike orar por nós, para nós encerrarmos em nome de Jesus. Quero te convidar, então, a fechar os seus olhos. Quero fazer algo diferente nessa manhã. Eu quero pedir que você, com os olhos fechados, agora me acompanhe nisso. Eu quero que você deixe a sua imaginação sentir Deus se aproximando de você. Deus se aproxima de você nesse exato momento e te chama de filho. Ouça a voz dele ecoar dentro do seu coração nesse exato momento. Com os olhos fechados, preste muito bem nisso. Ele está falando filho, filho amado. E nesse exato momento ele está falando características suas que só ele conhece. Só ele sabe dessas características. Só detalhes que ele gosta em você. Ele gosta do seu sorriso, ele gosta do seu olhar, ele gosta do jeito que você percebe as coisas. Ele gosta do seu jeito que todo mundo acha que é estranho, mas ele gosta disso. Ele gosta do jeito que você se comunica com ele. Ele gosta do jeito que você lê a Bíblia e entende de uma maneira meio diferente dos outros. Ouça ele falar isso dentro do seu coração. E seguindo isso, sinta ele te abraçar nesse exato momento. Eu quero te dizer nessa manhã que o que Deus quer é filhos. Nós somos servos, mas só porque somos filhos. O servo não te torna filho, mas ser filho te torna servo. Ele quer filhos, e nesse exato momento ele te chama filho. Lembra que a Bíblia vai dizer que Cristo deu o poder de você ser feito filho dele.
não de você ser feito servo. Ele te fez filho. Então, nesse exato momento, eu quero orar e pedir, Espírito Santo, envolve essas pessoas e ajuda elas a caminhar por esse caminho de revelação de paternidade, por esse caminho de revelação onde que elas entendem a filiação que elas têm com o Senhor, por esse caminho onde constantemente os sentidos delas estão apurados para perceber a sua presença, perceber o Senhor nos detalhes, perceber o Senhor em coisas simples, em coisas que em outros momentos elas considerariam algo muito bobo, algo muito simplista, mas que a partir de hoje o coração delas vai sentir o calor do seu amor. Eu peço, Espírito Santo, marca essa semana que vai seguir depois que essa pessoa ouvir esse devocional. Marca com detalhes de amor. Começa a lembrar ela de coisas na infância, durante o crescimento dela. E enquanto o Senhor lembrar disso, eu te peço que o Senhor vai marcando ela com amor, com detalhes no dia a dia, enquanto ela estiver andando no carro dela, enquanto ela estiver com os amigos, enquanto ela estiver assistindo um filme, ouvindo uma música. Faça saltar frases ao coração dela, faça saltar imagens. No nome de Jesus Cristo, eu profetizo, você recebendo a filiação, você recebendo a paternidade, essa revelação se tornando parte de quem você é. Eu profetizo, a partir de hoje, você tendo a convicção e a certeza de que isso faz parte de você, que o seu DNA é DNA de filho. Você não é mais simplesmente alguém que produz para receber algo, mas sim você produz porque é filho. E em você tem o poder para realizar todas as coisas, não porque você tem habilidade, mas porque o cara que é o habilidoso, o cara que é o poderoso, aquele que é a palavra viva, escolheu estar em você. Eu profetizo isso sobre a sua vida nessa semana. No nome de Jesus Cristo, a palavra viva se tornando parte do seu coração e o amor sendo a marca totalmente característica da sua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. A palavra é ilimitada sobre você, né? O Deus ilimitado, a revelação do Senhor ilimitada sobre você, sua casa, sua vida. Receba isso, tome posse e viva essa verdade, né? Viva essa verdade na sua vida. Beleza, meus irmãos? É isso. Amém. Aí. Eu recebo isso. Nós também agradecemos, né? Por mais uma vez vocês estarem conosco aí. Tem sido um privilégio para nós, né? Nós somos aqui os mais privilegiados, né, Mike? Sempre. É assim que nós nos vemos. Mas muito obrigado, viu, irmãos? Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, curtir, compartilhar, mandar seus testemunhos e fica ligado aí que tem muita coisa boa ainda nesse final de semana para você acompanhar. Beleza? Deus abençoe e um beijo no coração. Até mais. Um Tchau, grande tchau. abraço.